Um milionário tem o esperma injetado por engano em uma jovem negra e pobre e suas vidas mudam para sempre. Antes de começarmos a história, comenta abaixo de onde você está assistindo hoje. O sol da manhã brilhava forte sobre a cidade de Nova York quando Ethan Thompson saiu do elevador de seu penthouse. Aos 32 anos, ele tinha tudo o que um homem poderia querer. Sua empresa de tecnologia valia bilhões. Ele estava prestes a se casar com a linda Olivia Rothschild, e a vida não poderia ser melhor. "Bom dia, Sr. Thompson", disse Maria, a faxineira, enquanto passava com seu carrinho. Ele mal a notou, ocupado demais verificando as cotações de ações em seu celular. "Grande dia chegando, senhor?", perguntou ela com um sorriso gentil. "O maior", respondeu ele sem levantar o olhar. "Casamento sábado." Em seu escritório, o irmão de Ethan, Alexander, o esperava com uma pilha de papéis. "Irmãozinho, precisamos conversar sobre a fusão da empresa antes do seu casamento." "Não pode esperar, Alex. Tenho detalhes do casamento para resolver." O rosto de Alexander ficou sombrio. "Sabe, se você se concentrasse mais nos negócios e menos naquela noiva socialite, talvez o conselho não estivesse tão nervoso." "O que isso quer dizer?", Ethan retrucou. "Quer dizer que Olivia Rothschild se importa mais em aparecer nas revistas do que em ser sua esposa. Todo mundo vê, menos você." Ethan bateu a mão na mesa. "Você está com ciúmes porque seu próprio casamento fracassou. Tudo bem, não ouça. Mas quando tudo desabar, não diga que não avisei." No local do casamento, Olivia dirigia os decoradores com precisão militar. Não, não. Eu disse rosas brancas, não creme. Este será o casamento social do ano. Tudo tem que ser perfeito." Sua assistente, Jenny, correu com um telefone. "Senhorita Rothschild, a revista People quer saber qual estilista você está usando." Os olhos de Olivia brilharam. "Diga que é um Vera Wang, um modelo exclusivo, e que mencione o preço." Ela se virou para a amiga Rebecca. "Você acredita? Daqui a 2 dias serei a senhora Ethan Thompson. Sabe o que isso significa?" "Que você vai se casar com o homem que ama?", perguntou Rebecca. Olivia riu. "Significa que nunca mais terei que me preocupar com dinheiro. Além disso, ser casada com um dos solteiros mais cobiçados de Nova York vai fazer maravilhas para meus seguidores nas redes sociais." De volta ao escritório, Ethan olhava para uma foto dele e Olivia. Algo parecia errado. Os papéis da fusão que seu irmão trouxera estavam sobre sua mesa, ainda fechados. Seu celular vibrou com outra mensagem de Olivia sobre o casamento. "Sr. Thompson?", era Maria novamente vindo esvaziar sua lixeira. "Às vezes, quando meu coração está aflito, eu descubro que ajuda a dar um passeio, limpar a cabeça, sabe?" Desta vez, Ethan realmente olhou para ela. Ela tinha olhos bondosos. "Talvez você tenha razão", disse ele, pegando as chaves do carro. A estrada sinuosa ao longo da costa sempre fora seu lugar de reflexão. Enquanto dirigia sua Ferrari, perguntas o assombravam. Estava cometendo um erro? Olivia realmente o amava? O que seu irmão estava tentando lhe avisar? Estava tão perdido em pensamentos que não viu o cachorro até ser tarde demais. Ao desviar para evitá-lo, seu carro perdeu o controle. A última coisa que ouviu foi o chiado dos pneus e o estrondo do metal. No Hospital St. Luke, Sarah Miller começava seu turno noturno. Como faxineira, ela estava acostumada a presenciar todo tipo de drama nesses corredores. Mas nada a preparou para o caos que se instalou quando trouxeram o bilionário inconsciente, que deveria se casar em 2 dias. "Levem-no para a UTI", gritaram os médicos enquanto corriam em sua direção. Horas depois, quando a situação havia se acalmado, Sarah ficou na porta do quarto 507. O poderoso Ethan Thompson jazia imóvel e silencioso, cercado pelo apito das máquinas. Ela observou a noiva glamurosa ir e vir, mais interessada em posar para os fotógrafos do lado de fora do que em ficar ao lado dele. "Não se preocupe", sussurrou Sarah enquanto limpava o quarto dele naquela noite. "Alguém vai ficar aqui com você, mesmo que seja só a faxineira." Ela não tinha como saber que aquelas palavras simples mudariam as vidas de ambos para sempre. Ou que, às vezes, as maiores histórias de amor começam nos lugares mais improváveis. A vida perfeita que Ethan Thompson construíra estava prestes a ruir, mas dessas ruínas algo muito mais precioso brotaria, algo real. A notícia do acidente de Ethan Thompson se espalhou por Nova York como um incêndio.
No Hospital St. Luke's, a imprensa acampou do lado de fora dia e noite, na esperança de avistar os visitantes famosos do bilionário. Olivia Rothschild se certificava de chegar nos horários de pico, quando havia mais fotógrafos. "Oh, querido!" Ela chorava dramaticamente, retocando o batom antes de entrar no quarto. "O que será do nosso casamento?" Mas Sarah Miller, que limpava os quartos da UTI todas as noites, viu uma história diferente se desenrolar. Ela observou como Olivia passava mais tempo posando para fotos do que ao lado de Ethan, como ela nunca o tocava, exceto quando as câmeras disparavam. "Seu irmão esteve aqui de novo hoje", disse Sarah ao Ethan inconsciente uma noite enquanto esfregava o chão. "Ele estava com um homem que eu nunca vi antes. Eles estavam falando sobre ações da empresa. O homem era Michael Davis, o maior rival de negócios de Ethan. O que Sarah não sabia era que Alexander Thompson estava secretamente planejando tomar o controle da empresa do irmão. "Só assine aqui", disse Alexander aos membros do conselho. "É temporário até Ethan se recuperar. Alguém precisa administrar as coisas." Mas em reuniões privadas com Michael Davis, os verdadeiros planos de Alexander vieram à tona. "Assim que tiver o controle total", prometeu, "poderemos fundir as empresas. Ethan acordará para descobrir que perdeu tudo." De volta ao hospital, Sarah começou a passar mais tempo no quarto 507. Durante os intervalos, lia para Ethan livros que pegava na biblioteca. "Minha avó sempre dizia que pessoas em coma conseguem ouvir", contou a ele. "Então pensei que você pudesse gostar de companhia." Um dia, ela ouviu Olivia discutindo ao telefone no corredor. "Não consigo manter isso por muito mais tempo", dizia ela. "A imprensa está começando a fazer perguntas sobre o casamento." "Não, eu não me importo com a condição dele. Eu me importo com a minha imagem." O coração de Sarah se partiu por Ethan. Naquela noite, enquanto lia para ele O Pequeno Príncipe, falou baixinho. "Sabe, Sr. Thompson, às vezes as pessoas mais próximas de nós usam máscaras. São os estranhos que nos mostram seus verdadeiros rostos." Os dias se transformaram em semanas. Sarah percebeu como o fluxo de visitantes diminuiu. Até mesmo as aparições impecáveis de Olivia para as câmeras ficaram menos frequentes. "Tenho um baile de caridade", explicava às enfermeiras. "Tenho certeza de que Ethan gostaria que eu mantivesse minhas obrigações sociais." Mas Sarah permaneceu constante. Todas as noites, limpava o quarto dele e conversava com ele. Contava sobre sua vida, como estava se mantendo na faculdade de enfermagem, como pegou aquele emprego para ajudar a pagar as contas médicas da mãe. "Eu sei que você provavelmente não pode me ouvir", disse uma noite. "Mas todo mundo precisa de alguém para conversar, mesmo que esteja dormindo." O que ela não percebeu foi como o dedo de Ethan às vezes se contraía quando ela falava, como sua frequência cardíaca se estabilizava quando ela lia para ele. Enquanto isso, o plano de Alexander estava funcionando perfeitamente. Ele já havia transferido a maioria do controle de várias subsidiárias importantes para o seu nome. A fusão com a empresa de Michael Davis estava quase completa. "Em breve", disse ele a Davis enquanto tomavam um uísque caro, "o império do meu irmãozinho será nosso para dividir." Mas ele não contava com Carmen, uma antiga secretária que trabalhava para a família Thompson havia 20 anos. Ela havia visto a papelada suspeita e começado a fazer cópias. "Algo não está certo", disse ela a Sarah um dia, visitando Ethan. A empresa estava sendo desmantelada, pedaço por pedaço. Sarah sentia-se impotente. "O que posso fazer? Sou apenas uma faxineira." "Às vezes", disse Carmen sabiamente, "ser invisível significa ver tudo." Naquela noite, Sarah tomou uma decisão. Enquanto limpava o quarto de Ethan, começou a contar tudo a ele, sobre as visitas do irmão, sobre a verdadeira natureza de Olivia, sobre as suspeitas de Carmen. "Eu sei que não é meu lugar", disse ela, segurando a mão dele. "Mas você precisa saber a verdade. Precisa acordar antes que seja tarde demais." E então algo aconteceu que mudou tudo. Ao se virar para ir embora, sentiu o mais leve aperto em sua mão. Sarah congelou. "Sr. Thompson." Suas pálpebras tremeram. Ela correu para chamar a enfermeira, o coração batendo forte. Enquanto a equipe médica entrava às pressas, ela ficou na porta, observando Ethan Thompson iniciar sua jornada de volta à consciência. Mas o mundo em que ele acordaria seria muito diferente daquele que deixara para trás.
E a mulher que o ajudaria a reconstruir tudo não era sua glamourosa noiva, era a discreta faxineira que lhe fizera companhia nas trevas. As máscaras estavam prestes a cair, e nada seria mais o mesmo. Os médicos chamaram de milagre. Após 2 meses em coma, Ethan Thompson abriu os olhos para um mundo que mal reconhecia. A primeira face que viu não foi a de Olivia, mas a de Sarah, enquanto ela limpava silenciosamente seu quarto no turno da noite. "Água", sussurrou ele, a voz rouca de desuso. Sarah pulou, surpresa ao ouvi-lo falar. Ela rapidamente o ajudou a beber água por um canudo. "Vou chamar o médico", disse ela, virando-se para sair. "Espere", Ethan chamou fracamente. "Sua voz, e eu conheço sua voz." Sarah congelou. "Você conseguia me ouvir?" Fragmentos, histórias, o pequeno príncipe. Seus olhos lutavam para focar o rosto dela. "Você esteve aqui todas as noites." Antes que Sarah pudesse responder, o quarto se encheu de pessoal médico. Ela saiu silenciosamente, o coração batendo forte. No corredor, pegou o celular para ligar para Carmen. "Ele acordou", disse ela. "Precisamos agir rápido." Em poucas horas, o hospital estava repleto de repórteres. Alexander Thompson chegou primeiro, o rosto uma máscara de preocupação fraternal. "Graças a Deus você está vivo", disse ele, apertando a mão de Ethan com força demais. "Não se preocupe com nada. Eu cuidei de tudo." Olivia irrompeu em seguida, impecavelmente maquiada apesar da hora. "Querido", exclamou flashes de câmeras a seguindo pela porta. "Fiquei completamente perdida sem você." Mas os olhos de Ethan continuavam fixos na porta, procurando pela faxineira com a voz familiar. "Onde está Sarah?" perguntou ele em um momento de silêncio. "Quem?" Olivia franziu a testa. "A faxineira. Ela estava aqui todas as noites." Olivia riu. "Querido, você deve estar confuso. Por que uma faxineira seria importante?" Mas Ethan não estava confuso. Durante o coma, a voz de Sarah tinha sido sua âncora. Ele se lembrava de suas palavras, suas histórias, seus alertas sobre seu irmão e Olivia. Naquela noite, depois que as visitas foram embora, Sarah voltou para limpar seu quarto. "Eles estão dizendo que você terá uma recuperação completa", disse ela, mantendo distância. "Conte-me tudo", disse Ethan. "Tudo o que você viu enquanto eu estava dormindo." Então, Sarah contou sobre os encontros secretos de Alexander com Michael Davis, sobre as ligações telefônicas de Olivia e suas visitas cuidadosamente preparadas para as câmeras, sobre a descoberta de documentos suspeitos por Carmen. "Seu irmão tem desviado ativos da empresa", explicou ela. "Carmen tem reunido provas." O rosto de Ethan endureceu. "E Olivia?" Ela... Sarah hesitou. Ela estava mais interessada em oportunidades para fotos do que em visitá-lo. "Me desculpe." Ethan fechou os olhos, a dor marcando seu rosto. "Não precisa se desculpar. Enquanto todos usavam máscaras, você foi a única que me disse a verdade." No dia seguinte, Ethan pediu para falar com seu advogado. Embora ainda estivesse fraco, sua mente estava aguçada. "Quero uma auditoria completa de todas as transações da empresa feitas durante meu coma", ordenou. "E me traga todos os papéis que Alexander assinou." Quando Alexander o visitou mais tarde, Ethan fingiu estar grogue e confuso. "Os médicos dizem que perda de memória é normal depois de um coma", disse ele inocentemente, observando o alívio do irmão. "Não se preocupe com nada", garantiu Alexander. "Tudo está sob controle." Mas naquela noite, Ethan fez Sarah contrabandear Carmen para seu quarto com cópias de todos os documentos que ela havia reunido. "Eles acharam que ninguém estava observando", disse Carmen, espalhando papéis pela cama dele. "Mas eu trabalho para a empresa do seu pai há 20 anos. Conheço todos os truques." As provas eram irrefutáveis. Alexander havia sistematicamente transferido o controle de subsidiárias-chave, preparando-se para uma fusão que deixaria Ethan sem nada. "Seu irmão vai se encontrar com Davis amanhã à noite no Hotel Morgan", acrescentou Sarah. Carmen os ouviu planejando finalizar o negócio. Ethan segurou a mão de Sarah. "Por que você está me ajudando?" "Porque", ela disse simplesmente, "durante esses 2 meses conheci o verdadeiro você. Não o bilionário, não o CEO, apenas você." Os olhares se encontraram e algo elétrico passou entre eles. Mas antes que qualquer um pudesse falar, Olivia irrompeu na sala. "O que é isso?" exigiu ela, olhando para as mãos entrelaçadas deles. "Por que você está de mãos dadas com a faxineira?" Sarah recuou rapidamente, mas Ethan permaneceu firme. "Ela foi quem expôs suas mentiras, Olivia."
Todas as vezes que você veio aqui para fotos enquanto conspirava com meu irmão. O rosto impecavelmente maquiado de Olivia se desfez. Você não entende. Alexandre me prometeu uma parte de tudo assim que ele assumisse o controle. Nós íamos ficar juntos. A verdade atingiu Ethan como um golpe físico. Sua noiva e seu irmão. As duas pessoas em quem ele mais confiava. Vá embora, disse ele calmamente. Vá embora antes que eu chame a segurança. Depois que Olivia fugiu em lágrimas, Sarah também começou a se despedir. Eu deveria ir... Fique, disse Ethan. Por favor, preciso de alguém em quem eu possa confiar. Enquanto Sarah se sentava ao lado de sua cama, nenhum deles sabia que estavam prestes a embarcar na luta de suas vidas. Alexandre não desistiria facilmente. E em algum lugar na cidade, Michael Davis se preparava para roubar tudo o que Ethan havia construído. Mas pela primeira vez desde que acordou, Ethan se sentiu forte, porque agora ele sabia quem eram seus verdadeiros aliados. E às vezes, a arma mais poderosa não é dinheiro ou influência, é ter alguém que acredita na verdade. O caro restaurante do Hotel Morgan fervilhava em conversas silenciosas, enquanto Alexandre Thompson e Michael Davis sentavam-se em um reservado, taças de champanhe erguidas em celebração. Nessa hora amanhã, Alexandre sorriu maliciosamente. A Thompson Technologies será nossa. Meu irmãozinho vai se arrepender amargamente. Mas naquele instante, Ethan Thompson estava longe de ser indefeso. Em seu quarto de hospital, ele reunira uma equipe improvável. Carmen com sua pilha de provas, Sarah com suas observações detalhadas e James Morton, seu advogado mais confiável. Seu irmão foi descuidado, disse James, examinando os documentos. Ele não pensou que ninguém estava prestando atenção, mas essas transferências não vão se sustentar em juízo. Eu não quero esperar o julgamento, respondeu Ethan, a voz mais firme agora. Quero pará-los hoje à noite. Sarah, que acabara de sair do trabalho, falou de sua cadeira ao lado da cama dele. A reunião no Hotel Morgan. Se os pegarmos em flagrante? Exatamente. Ethan tentou sentar-se mais ereto, gemendo. Mas ainda estou muito fraco para ir eu mesmo. Talvez você não precise, disse Carmen pensativa. Às vezes as melhores jogadas são aquelas que ninguém espera. Uma hora depois, Sarah entrava no Hotel Morgan, vestindo um uniforme de garçonete emprestado. Carmen havia acionado um favor com seu primo que trabalhava lá. No bolso do avental, Sarah carregava um gravador minúsculo. Lembre-se, Ethan dissera a ela apertando sua mão. Você não precisa fazer isso. Eu quero, ela respondera. Eles precisam pagar pelo que fizeram com você. Agora, ao se aproximar da mesa de Alexander com uma garrafa de champanhe recém-aberta, seu coração batia forte. Ela os ouvia claramente enquanto fingia ter dificuldades com a rolha. Assim que esses papéis forem assinados, dizia Davis, teremos o controle majoritário. Ethan será apenas uma figura de proa. Coitadinho do irmãozinho, riu Alexander. Ainda deitado naquela cama de hospital, confiando que o irmão mais velho vai cuidar de tudo. As mãos de Sarah tremiam de raiva enquanto finalmente destampava a garrafa. Ao servir, ela derramou um pouco de champanhe, propositalmente, na manga de Alexander. Você, idiota! Ele berrou. Este terno custa mais do que você ganha em um ano. Desculpe muito, senhor. Sarah pediu desculpas, limpando seu paletó enquanto se certificava de que o gravador captava cada palavra. Deixe-me trazer algo para limpar isso. De volta ao hospital, Ethan estava ao telefone com os membros do conselho. Um a um ele ligou para cada um deles, plantando sementes de dúvida sobre as ações de Alexander. Verifiquem os registros de transferência, ele disse a eles. Façam perguntas. Observem atentamente para onde o dinheiro realmente está indo. Olivia escolheu aquele momento para se esgueirar em seu quarto. Ela havia trocado seu vestido de estilista habitual por um simples conjunto preto, o rosto sem maquiagem. Eu posso explicar tudo, ela começou. Pode mesmo? A voz de Ethan era glacial. Pode explicar por que minha noiva estava conspirando com meu irmão para roubar minha empresa? Eu nunca tive a intenção de me apaixonar por ele, Olivia sussurrou. Simplesmente aconteceu. E então ele me prometeu tudo. O dinheiro, o status, o poder? Saia. As palavras de Ethan cortaram como uma faca. Você e meu irmão merecem um ao outro. Enquanto Olivia fugia chorando, Sarah voltou com a gravação. Suas mãos tremiam enquanto ela a reproduzia.
As vozes de Alexander e Davis encheram o quarto, expondo todo o seu esquema. Envie cópias para todos os membros do conselho. Ethan ordenou a James. Quero que eles ouçam exatamente em que tipo de homem eles têm confiado. Mas Alexander ainda tinha uma carta na manga. Invadindo o quarto de Ethan no hospital na manhã seguinte, ele agitou uma pilha de papéis. Assine isso, exigiu ele. Ceda seus direitos de voto, ou eu me certificarei de que todos fiquem sabendo do seu pequeno romance com a faxineira. Sarah, que estava trocando a jarra d'água de Ethan, congelou. Você realmente se rebaixaria a isso? Ethan perguntou calmamente. A imprensa adoraria, Alexander zombou. Bilionário perde a cabeça após coma. Se apaixona por humilde faxineira. Sua reputação estaria arruinada. Ethan olhou para Sarah, depois para o irmão. Sabe, Alexander? Vá em frente. Conte a todos. Porque prefiro perder minha reputação a perder minha alma como você perdeu. O rosto de Alexander ficou roxo de raiva. Ele agarrou o braço de Sarah bruscamente. Isso é culpa sua, você, interesseirazinha. Mas ele não terminou a frase. Porque Ethan Thompson, ainda fraco do coma, de alguma forma encontrou forças para sair da cama e dar um soco direto na mandíbula do irmão. Enquanto Alexander se esparramava no chão, seguranças invadiram o quarto. Atrás deles veio James Morton, com as provas gravadas do hotel. Sr. Thompson, disse um dos seguranças a Alexander, você terá que vir conosco. O conselho quer falar com o senhor imediatamente. Enquanto levavam Alexander embora, Sarah ajudou Ethan a voltar para a cama. Suas mãos tremiam do esforço, mas seus olhos estavam límpidos. Eu quis dizer o que disse. Ele sussurrou para ela. Não me importo com o que os outros pensam. Você é a única coisa real na minha vida agora. Sarah olhou para as mãos unidas, as dele, bem cuidadas e caras, e as dela calejadas pelo trabalho. O que acontece agora? Agora? Ethan sorriu. Agora nós contra-atacamos. Juntos. Do lado de fora das janelas do hospital, o sol nascia sobre Nova York. Um novo dia começava. Um dia que mudaria tudo para a faxineira que ousou se importar e para o bilionário que aprendeu que verdadeira riqueza não se conta em dólares. Mas Alexander Thompson ainda não havia terminado. E em algum lugar na cidade, engrenagens já se moviam para testar o vínculo recém-forjado de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. Alexander Thompson estava sentado em seu apartamento de luxo, cuidando da mandíbula machucada e do orgulho ferido. Seu telefone vibrava com outra mensagem do Conselho Administrativo, seu terceiro aviso oficial, mas ele não as lia mais. Em vez disso, seus olhos estavam fixos em uma velha fotografia de seu pai. Você sempre gostou mais do Ethan, resmungou ele, servindo-se de outra bebida. Bem, espere para ver o que acontece a seguir. Do outro lado da cidade, Ethan finalmente estava recebendo alta do hospital. Sarah o ajudou a arrumar os poucos pertences que ele havia acumulado durante sua estadia, incluindo todos os livros que ela lhe lera. Você não precisa ficar com esses, disse ela, envergonhada pelas capas desgastadas da biblioteca. Eles são importantes para mim, respondeu Ethan suavemente. Eles me lembram de quem realmente esteve lá quando eu precisei de alguém. Mas o momento tranquilo foi interrompido por uma onda de repórteres na entrada do hospital. As manchetes sobre o escândalo da família Thompson explodiram em todos os jornais e sites de fofoca. Herdeiro Thompson acorda para uma traição. Irmão de bilionário envolvido em esquema de aquisição. Esposa de alta sociedade abandona vítima de coma pelo irmão. E agora, uma nova manchete estava ganhando força. O bilionário e a faxineira. Um romance no hospital. Não olhe para eles, disse Ethan, percebendo o desconforto de Sarah enquanto as câmeras disparavam. Eles não importam, mas outras coisas importavam, como a carta anônima que Sarah encontrou em seu armário naquela manhã. Caça-fortunas têm o que merecem, ou a maneira como alguns dos outros funcionários do hospital começaram a sussurrar pelas suas costas. Até mesmo sua supervisora a chamou para um papo amigável sobre a manutenção de limites profissionais com pacientes. Talvez eu deva pedir demissão, disse Sarah a Carmen durante o intervalo do almoço. Procurar outro hospital. É exatamente isso que eles querem, respondeu Carmen firmemente. Desde quando você foge de valentões? Enquanto isso, Ethan enfrentava suas próprias batalhas. Seu primeiro dia de volta ao escritório foi um campo minado de sorrisos falsos e agendas ocultas.
Nem todos estavam felizes com a remoção de Alexander do conselho. Seu irmão tinha algumas boas ideias sobre modernização, comentou um membro do conselho. Talvez você esteja sendo muito precipitado. Meu irmão tinha ideias sobre roubar, corrigiu Ethan friamente. Qualquer um que o apoiou pode querer reconsiderar sua posição. Mas Alexander não havia terminado de conspirar. Em um bar escuro no centro da cidade, ele se encontrou com um investigador particular. Eu quero tudo sobre ela, ordenou ele, deslizando a foto de Sarah pela mesa. Todos os segredos, todas as fraquezas, todas as pessoas que ela ama. O investigador assentiu. E quanto ao outro assunto? O sorriso de Alexander era cruel. Sim, certifique-se de que esses registros financeiros estejam exatamente onde a Ceci vai encontrá-los. Meu irmão vai aprender o que é perder tudo. De volta a seu apartamento de cobertura, Ethan examinava anos de registros da empresa com James Morton. O rosto do advogado estava sombrio. Alexander não apenas atacou a empresa, explicou James. Ele plantou algo muito pior. Registros falsos, documentos modificados. Se a SEC os encontrar, eu posso ir para a prisão, completou Ethan em voz baixa. Sarah chegou após o seu turno e o encontrou cercado de papéis, o rosto marcado pela preocupação. Sem dizer uma palavra, ela começou a preparar café, caindo na rotina confortável que haviam desenvolvido no hospital. Você não precisa ficar, disse Ethan. Isso pode ficar feio. Sarah colocou o café na sua frente. Você se lembra do que leu em O Pequeno Príncipe? Sobre o que torna algo especial? É o tempo que você dedicou a ele, citou Ethan suavemente. Dediquei muito tempo a me importar com você para ir embora agora, disse ela simplesmente. Mas a vida tinha outros planos. Naquela noite, Sarah recebeu uma ligação urgente do asilo de sua mãe. O pagamento mensal havia sido devolvido. Todas as suas contas estavam repentinamente congeladas. Quando ligou para o banco em pânico, a explicação foi fria e clara. Há uma investigação sobre depósitos suspeitos, possível envolvimento em fraude financeira. Sarah sentiu-se mal. Alexander também a estava atacando, fazendo parecer que ela havia sido paga para espionar Ethan. Do outro lado da cidade, Olivia concedia uma entrevista exclusiva. Tentei alertar a todos sobre aquela faxineira, disse ela enxugando os olhos. A maneira como ela manipulou o pobre Ethan, enquanto ele estava vulnerável, e em seu escritório, Alexander brindou a tela do seu computador, assistindo seus planos se desenrolarem. Ele havia aprendido com seus erros. Desta vez, ele destruiria seu irmão, não atacando seu dinheiro, mas atacando seu coração. Mas ele não contou com uma coisa. As imagens das câmeras de segurança que Carmen havia secretamente gravado dele, plantando os documentos falsos. Ou o fato de que Sarah, apesar de suas contas congeladas e reputação arruinada, não ia a lugar nenhum. Naquela noite, enquanto a chuva batia forte nas janelas da cobertura, Sarah e Ethan sentavam juntos no sofá dele, ambos desgastados pela batalha, mas não derrotados. Poderíamos fugir, sugeriu Sarah meio brincando. Mudar para uma cidade pequena, mudar nossos nomes. Ethan tomou sua mão. Passei a vida toda fugindo dos meus verdadeiros sentimentos, me escondendo atrás de dinheiro e status. Não mais. Então, o que fazemos? Lutamos. Mas primeiro, ele a puxou para mais perto. Há algo que eu queria fazer desde que abri os olhos e te vi naquele quarto de hospital. Quando seus lábios se encontraram pela primeira vez, nenhum dos dois viu as mensagens urgentes de Carmen, ou o alerta de última hora sobre uma descoberta chocante nos arquivos da Thompson Company. A tempestade estava longe de ter acabado, mas, pelo menos agora, eles tinham algo pelo qual lutar. As mensagens urgentes de Carmen finalmente chegaram à meia-noite. Ligue a televisão agora. Ethan e Sarah se separaram do beijo para descobrir que todos os canais transmitiam a mesma história chocante. Fotos antigas enchiam a tela. Imagens do pai de Ethan e Alexander com outra família. Fontes confirmam que o falecido Richard Thompson tinha uma segunda família secreta, anunciou o repórter, incluindo outro filho que pode ter direito legal à fortuna Thompson. Ethan ficou congelado, seu mundo se inclinando pela segunda vez em poucos meses. Isso é impossível, mas a evidência estava ali na tela. Documentos, fotos e um homem que parecia surpreendentemente com seu pai, Marcos Rivera, 40 anos, um trabalhador da construção civil do Queens. Você sabia?
Ethan perguntou a Carmen quando ela chegou à cobertura, ainda de pijama. Encontrei os arquivos hoje à noite, explicou ela, escondidos no antigo escritório do seu pai. Mas Alexander chegou primeiro à imprensa. Sarah observou a dor cruzar o rosto de Ethan. Por que seu irmão exporia isso agora? Porque, disse Ethan friamente, se esse Marcus tiver um direito legítimo, isso poderia congelar todos os ativos da empresa durante uma batalha judicial. Tudo pararia. Inclusive a investigação sobre os documentos falsos de Alexander, acrescentou James Morton, chegando com uma pilha de papéis legais. Ele está ganhando tempo. Mas Alexander havia subestimado seu irmão novamente. Em vez de se esconder do escândalo, Ethan fez algo inesperado. Foi para Queens. Você não precisa vir, disse ele a Sarah enquanto dirigiam pelas ruas antes do amanhecer. Eu sei, respondeu ela simplesmente. Eu quero. Eles encontraram o prédio de Marcus Rivera exatamente quando ele saía para o trabalho. A semelhança com Richard Thompson era impressionante. Eu me perguntava quando um de vocês apareceria, disse Marcus, sem surpresa. Embora eu imaginasse que seria o irmão que tem me ligado a semana toda. Alexander entrou em contato com você? Perguntou Ethan. Me ofereceu 5 milhões para reivindicar minha herança legítima publicamente. Marcus resmungou. Não mencionou que estava realmente me usando para implicar com você. Dentro do modesto apartamento de Marcus, tomando café em canecas lascadas, a verdade veio à tona. Sim, Richard Thompson tinha outra família. Sim, Marcus era seu filho. Mas eu sei desde os 18 anos, explicou Marcus. Seu pai confessou tudo. Criou um fundo fiduciário para mim. Eu nunca quis o dinheiro dele ou o nome dele. Eu tinha minha própria vida, minha própria família. Então por que se manifestar agora? Porque seu irmão encontrou minha filha. O rosto de Marcus endureceu. Ela está doente, precisa de tratamentos caros. Alexander prometeu arruinar as chances dela de receber cuidados se eu não participasse. Sarah, que havia ficado quieta, de repente falou. Assim como ele congelou minhas contas bancárias e ameaçou os cuidados da minha mãe na casa de repouso. A compreensão surgiu no rosto de Ethan. Ele está usando as pessoas que amamos contra nós. Mas o plano de Alexander estava prestes a explodir espetacularmente, porque agora Ethan tinha provas de chantagem para adicionar às imagens de segurança de Carmen. De volta à cobertura, uma reunião de emergência do conselho foi convocada. Desta vez, todos os membros compareceram, incluindo alguns rostos que Ethan não via há anos. Antes de começarmos, anunciou Ethan, gostaria que vocês conhecessem alguém. Marcus Rivera entrou, seguido por Sarah e Carmen. Na tela atrás deles, eram exibidas as tentativas de chantagem de Alexander, capturadas nas cuidadosas gravações de Carmen. Meu irmão pensa que a família é uma fraqueza, continuou Ethan, algo a ser explorado. Mas a verdadeira família, de sangue ou de escolha, é nossa maior força. Uma a uma a verdade veio à tona. Os esquemas de Alexander, os documentos falsos da SEC, os ataques às famílias de Sarah e Marcus. Peço uma votação imediata, declarou o membro sênior do conselho, para remover Alexander Thompson de todos os cargos da empresa e congelar seus ativos enquanto aguardamos a investigação criminal. O voto foi unânime. Mas em seu apartamento do outro lado da cidade, Alexander assistia à cobertura da notícia com um sorriso estranho. Ele pegou o telefone e discou. É hora, disse ele à pessoa do outro lado da linha. Divulgue tudo o que temos sobre a faxineira e faça aquela ligação para a casa de repouso. O telefone de Sarah tocou minutos depois. Sua mãe havia caído, disse a enfermeira. Era grave. Enquanto ela e Ethan corriam para o hospital, nenhum dos dois percebeu o homem que seguia seu carro, ou o fato de que todos os semáforos que eles pegaram ficaram vermelhos, atrasando-os o tempo suficiente, porque enquanto eles corriam pela cidade, algo estava acontecendo na Thompson Technologies, algo que faria o escândalo familiar secreto parecer uma notícia pequena, e em um hangar de aeroporto particular, Michael Davis embarcou em seu jatinho particular, carregando um pendrive com dados suficientes para destruir não apenas a empresa, mas todos que Ethan amava. A verdadeira guerra estava apenas começando, e desta vez, as baixas não seriam medidas em dólares e centavos, mas nas vidas de inocentes pegos no fogo cruzado. Enquanto Sarah segurava a mão de Ethan durante o trajeto,
lembrou-se de algo que sua mãe costumava dizer: o amor é como um farol na tempestade. Quanto maiores as ondas, mais forte ele brilha. Eles estavam prestes a descobrir o quão intenso poderia ser o seu brilho, e se seria suficiente para guiá-los pela escuridão que se aproximava. O pronto-socorro do Queen's General Hospital era um caos quando Sarah e Ethan chegaram. Encontraram Rose Miller, a mãe de Sarah, já na sala de cirurgia por causa de uma fratura no quadril. Ela estava bem esta manhã, insistiu Sarah para a enfermeira. Como ela pode ter caído? Mas no fundo ela sabia. Isso tinha a marca registrada de Alexander por toda parte. O celular de Ethan vibrava sem parar, mensagens urgentes do escritório que ele ignorava para ficar com Sarah. Finalmente, a ligação de James Morton não podia mais ser adiada. O sistema inteiro caiu, relatou James. Todos os computadores do prédio foram desligados há 10 minutos. E tem mais. Sarah observou o rosto de Ethan ficar pálido enquanto ele ouvia. Quando desligou, suas mãos tremiam. Alexander não atacou apenas os computadores da empresa, explicou ele. Ele encontrou algo nos arquivos antigos do meu pai. Algo que pode destruir tudo. O que poderia ser pior que um segredo de família? Um negócio secreto. Ethan passou as mãos pelos cabelos. 20 anos atrás, meu pai supostamente roubou a tecnologia central que construiu a Thompson Technologies. Se essa prova vier à tona, todos aqueles empregos, sussurrou Sarah, todas aquelas pessoas que dependem da empresa. A enfermeira interrompeu com notícias sobre Rose. A cirurgia foi bem sucedida, mas havia algo errado com seus registros médicos. Seu seguro de saúde estava repentinamente constando como vencido. Isso é impossível, protestou Sarah. Eu acabei de pagar, mas não tinha, não conseguia, não com as contas dela bloqueadas. Eu resolvo, disse Ethan imediatamente tirando a carteira. Não, Sarah o interrompeu. O Alexander está tentando me fazer parecer que estou usando você por dinheiro. Não vou dar a ele essa satisfação. Então o que fazemos? Uma nova voz respondeu da porta. Lutamos de volta, juntos. Era Marcos Rivera, ainda em seu uniforme de construção. Atrás dele estava Carmen carregando uma pilha de pastas. Aqueles arquivos que o Alexander encontrou, disse Carmen. Tem algo que ele deixou passar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexander Thompson celebrava sua vitória com Michael Davis em um clube particular. Um brinde, Davis ergueu sua taça. A queda do poderoso Ethan Thompson. Mas o sorriso de Alexander desapareceu quando seu telefone vibrou com uma mensagem. Um link de vídeo. Ao clicar, seu sangue gelou. Ali estava seu pai, Richard Thompson, 20 anos mais jovem, sentado em sua mesa gravando uma mensagem. Se você está assistindo a isso, disse Richard na gravação, então alguém encontrou as provas falsas que plantei sobre o roubo de tecnologia. Uma precaução, caso algum dos meus filhos tentasse usar a empresa para sua própria ganância em vez do bem dos outros. Alexander jogou o telefone na mesa, mas não antes de Davis ver. O que foi isso? Nada, Alexander retrucou. Mas suas mãos tremiam enquanto ele mandava uma mensagem para seu contato no asilo. Está feito. A resposta não foi o que ele esperava. Polícia aqui fazendo perguntas sobre atividades suspeitas. Porque enquanto Alexander estava focado na mãe de Sarah, ele havia se esquecido da rede de pessoas que Sarah havia ajudado durante seus anos no hospital, como o policial Mike Chen, cuja mãe ela havia cuidado na UTI. O policial Chen, que agora tinha uma fita de segurança muito interessante, mostrando um homem mexendo na andadeira de Rose Miller pouco antes de sua queda. De volta ao Queen's General, o telefone de Sarah acendeu-se com mensagens de apoio. A equipe do hospital onde trabalhara por anos, pacientes a quem ajudara, famílias que se lembravam de sua gentileza, todos se ofereciam para ajudar com os cuidados de sua mãe. Não entendo, disse ela a Ethan. Depois de tudo que Alexander fez para arruinar minha reputação, ele não entende que poder real não é sobre dinheiro ou controle, respondeu Ethan. É sobre as vidas que você toca. Carmen irrompeu com notícias de última hora em seu tablet. A história da tecnologia roubada estava sendo desmascarada por jornalistas de tecnologia que encontraram as antigas patentes de Richard Thompson. A verdade estava vindo à tona, mas Alexander tinha mais uma carta na manga. Em seu cofre particular, ele guardava algo que nem mesmo seu pai conhecia. Algo que forçaria Ethan a escolher entre salvar a empresa e salvar Sarah. Na Thompson Technologies, os computadores de repente voltaram online, mas em vez das telas habituais,
Todos os monitores exibiam a mesma imagem. A jovem Sarah Miller, em uma delegacia, sendo fotografada para a ficha policial. 10 anos atrás, a voz de Alexander ecoou pelos alto-falantes. Nossa querida faxineira foi presa. Gostaria de saber por quê, irmão? Ethan olhou para Sarah, cujo rosto havia ficado branco. Ele encontrou. Ela sussurrou. A única coisa que nunca te contei. A razão pela qual tive que cuidar da minha mãe. A razão pela qual me tornei faxineira, em vez de terminar a faculdade de enfermagem. Do lado de fora do quarto do hospital, um trovão cortou o céu. Uma tempestade se aproximava de Nova York. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando, porque o segredo de Sarah não era o que Alexander pensava. E quando a verdade viesse à tona, não apenas mudaria seu relacionamento com Ethan, abalaria os próprios fundamentos da família Thompson. Enquanto a chuva batia contra as janelas, Sarah respirou fundo. Era hora de contar a história que ela guardara por 10 anos. Uma história que começou em outro hospital, com outra família rica, e uma escolha que a assombrava desde então. Seu pai, ela disse baixinho para Ethan. Eu o conheci uma vez, na noite em que tudo mudou. Um raio cortou a escuridão, iluminando as lágrimas em seus olhos. O passado estava prestes a colidir com o presente, e nada seria mais o mesmo. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela retirava um velho medalhão debaixo do uniforme. Dentro havia uma fotografia desbotada de um Richard Thompson mais jovem, ao lado de uma enfermeira, a mãe de Sarah, Rose, 20 anos atrás. Minha mãe era enfermeira no Monte Sinai, começou Sarah. Seu pai foi paciente dela após o primeiro infarto, aquele que ninguém soube. Ethan sentou-se pesadamente. Meu pai nunca teve um infarto. Ele manteve segredo, disse que prejudicaria a empresa se as pessoas pensassem que ele era fraco. A voz de Sarah era quase um sussurro. Ele ficou lá por 2 semanas. Minha mãe cuidou dele. Eles ficaram próximos. A compreensão surgiu no rosto de Marcos Rivera. Como minha mãe. Não. Sarah negou com a cabeça. Nada aconteceu. Mas ele viu o quanto minha mãe trabalhava, como ela estava lutando para pagar a faculdade de enfermagem para mim. Ele abriu uma conta privada para nos ajudar. Carmen retirou um arquivo antigo. É por isso que reconheci seu nome. Houve pagamentos para uma Rose Miller durante anos. Mas a prisão, Ethan insistiu gentilmente. Alexander disse, 10 anos atrás, seu pai teve outro infarto, um grave. Ele conseguiu ligar para minha mãe. Ela era a única que sabia de sua condição. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Ela o levou ao hospital a tempo, mas os médicos disseram que ele precisava de cirurgia de emergência. Eles precisavam de um parente próximo para assinar os papéis. Mas Alexander e eu estávamos fora do país, lembrou Ethan. Uma viagem de negócios a Tóquio. Minha mãe falsificou a assinatura de Alexander nos formulários de consentimento. Ela sabia que cada minuto era crucial. A voz de Sarah falhou. Ela salvou a vida do seu pai. Mas quando Alexander descobriu, ele aprendeu, completou Ethan, a fúria crescendo na voz. Por falsificação. Seu pai tentou impedi-lo, mas estava muito debilitado após a cirurgia. Quando se recuperou, o estrago já estava feito. Minha mãe perdeu a licença de enfermagem. Eu tive que abandonar a faculdade de enfermagem para nos sustentar. Sarah enxugou os olhos. Por isso me tornei faxineira. Mas por que o pai não consertou isso depois? Ele tentou. Criou um fundo para nós. Garantiu que fôssemos cuidadas. Mas 3 dias antes de reaver a licença da minha mãe, Sarah não conseguiu terminar. Ele morreu, disse Carmen baixinho. E Alexander se certificou de que todos os registros de suas promessas desapareceram. De repente, aplausos lentos encheram o quarto do hospital. Alexander estava na porta, o rosto contorcido em um sorriso cínico. Que história comovente, disse ele. A nobre faxineira que sacrificou tudo. Mas vocês esqueceram um detalhe, não é, Sarah? Sobre o que mais aconteceu naquela noite. Sarah ficou pálida. Não. Na noite em que nosso pai teve seu segundo infarto, continuou Alexander cruelmente, ele mudou o testamento. Encontrei o rascunho entre seus papéis. Ele ia deixar o controle da empresa para uma fundação, gerida pela filha de Rose Miller. O quarto ficou silencioso. Ethan olhou para Sarah em choque. É por isso que você se aproximou do meu irmão, não é? Pressionou Alexander, tentando apropriar-se do que acha ser seu? Não. Sarah levantou-se tremendo. Eu nunca soube do testamento.
Cuidei de Ethan porque ele precisava de alguém. Porque eu... Ela parou, olhando para o rosto atônito de Ethan. Porque você o quê? Alexander zombou. Amava ele? Por favor. Você é igual a todos os outros, tentando abocanhar um pedaço da fortuna Thompson. Chega. A nova voz veio da porta. Todos se viraram para ver um homem idoso em um terno caro. O juiz William Harrison, presidente do conselho da Thompson Company. Recebi sua mensagem, Carmen, disse ele, mostrando um telefone. E acho que está na hora de todos saberem a verdade sobre aquela noite. O sorriso cínico de Alexander vacilou. Do que você está falando? Eu estava lá, disse o juiz calmamente. Fui eu quem levou Richard ao hospital quando ele ligou para Rose. Era seu melhor amigo e conhecia todos os seus segredos. Ele se virou para Ethan, inclusive porque ele realmente queria que Sarah dirigisse a fundação. De sua maleta, o juiz Harrison retirou um envelope lacrado. Seu pai me deu isso para ser aberto apenas se seus filhos um dia se voltassem uns contra os outros. Digamos que esse momento chegou. Com mãos trêmulas, Ethan abriu a carta e começou a ler as últimas palavras de seu pai. Meus queridos filhos, se vocês estão lendo isto, então meu pior medo se tornou realidade. Vocês deixaram a ganância e o poder os voltarem uns contra os outros. Tentei ensiná-los que uma empresa é mais do que lucros. É sobre as vidas que tocamos. Sarah Miller entendeu isso, mesmo quando menina visitando sua mãe no hospital. Ela me mostrou bondade sem saber quem eu era. É por isso que eu queria que ela guiasse o futuro da empresa. Não por quem ela era, mas por quem ela é. Ethan olhou para Sarah, vendo-a com novos olhos. Todas aquelas noites que ela passou lendo para ele no hospital, cuidando dele sem esperar nada em troca, ela estava seguindo o legado do pai dele sem sequer saber. Isso é ridículo, engasgou Alexander. Você não pode acreditar seriamente, mas ele foi interrompido por uma algazarra no corredor. Policiais estavam levando embora o homem que havia mexido na andadeira de Rose. E ele estava falando. O Sr. Thompson me pagou, dizia ele. Ele e o Sr. Davis. Eles queriam machucar a velha para chegar à filha. Alexander recuou, mas seguranças bloquearam sua saída. Seu telefone vibrou. Michael Davis estava sendo preso no aeroporto. Tudo estava desmoronando. Mas para Sarah e Ethan, as coisas finalmente estavam se esclarecendo. Eu nunca quis a empresa, disse Sarah baixinho. Eu só queria ajudar as pessoas, como minha mãe me ensinou, como seu pai acreditava que eu poderia. Ethan segurou sua mão, compreendendo finalmente por que se sentira tão atraído por ela desde o início. Num mundo de máscaras e mentiras, ela havia sido verdadeira, mas Alexander não havia terminado, e o que ele faria a seguir faria todos os seus planos anteriores parecerem brincadeira de criança. Porque ele não tinha apenas encontrado o testamento antigo de Richard Thompson. Ele encontrara outra coisa, algo que forçaria todos a escolher entre justiça e misericórdia, entre amor e dever. E desta vez não haveria volta. Alexander Thompson estava encurralado no quarto do hospital, mas o sorriso nunca deixou seu rosto. Com deliberada lentidão, ele tirou um pendrive do bolso. Sabe o que tem aqui? Perguntou ele, balançando-o como isca. Todos os negócios escusos que o pai fez. Cada suborno, cada encobrimento, cada segredo de família, incluindo algumas coisas sobre a mãe que partiriam o coração do pobre Ethan. Ethan deu um passo à frente. Você está mentindo. Estou? Os olhos de Alexander brilharam. Você já se perguntou por que a mãe realmente foi embora? Por que abandonou seus preciosos filhos? O pai não apenas tinha amantes, irmãozinho. Ele tinha uma vida secreta inteira. E a mãe descobriu algo tão terrível sobre seus negócios que não conseguiu viver com isso. Sarah sentiu a mão de Ethan se apertar na dela. Ela sabia o quanto ele idolatrava sua mãe, que havia desaparecido quando ele tinha 12 anos. Eis a minha proposta, Alexander continuou. Deixe-me ir embora, com uma generosa indenização, é claro. E todos esses segredos permanecem enterrados. Tente me processar e eu divulgo tudo. O nome Thompson será arruinado para sempre. O juiz Harrison deu um passo à frente. Você destruiria o legado de sua própria família? Família? Alexander riu amargamente. Olhe para esta sala. Uma faxineira, um meio-irmão secreto, um velho juiz que ajudou o pai a esconder suas mentiras. Que legado! Mas ele havia calculado mal, porque naquele momento, Rose Miller abriu os olhos na cama do hospital. Sarah, chamou ela fracamente.
Aquele é o filho do Richard? Todos se viraram. Rose estava olhando diretamente para Alexander com um sorriso gentil. Eu me lembro de quando você era pequeno, disse ela suavemente. Você costumava visitar o hospital com seu pai, um garoto tão triste, sempre tentando chamar a atenção dele. A compostura de Alexander se desfez. Cala a boca. Você não sabe nada sobre mim. Você fazia desenhos para as crianças doentes, Rose continuou. Seu pai era tão orgulhoso, guardava todos. Não era verdade, exclamou Alexandre, a voz alterada. Ele nunca se importou com nada do que eu fazia. Segunda gaveta da escrivaninha dele, disse o juiz Harrison calmamente. Atrás do fundo falso, todos os desenhos, todos os boletins escolares, todas as notícias de jornal sobre você. Ele chamava de sua caixa do Alexandre. O pendrive tremeu na mão de Alexandre. Vocês estão mentindo. Ele sempre preferiu o Ethan. Não, disse uma nova voz. Carmen entrou, segurando um antigo diário de couro. O diário pessoal do seu pai. Ouça isto. Alexandre se esforça tanto para se provar, para ser o que eu acho que quero. Se ele apenas pudesse ver que eu tenho orgulho dele como ele é. As lágrimas encheram os olhos de Alexandre. Então por quê? Por que ele confiava seus segredos a todos menos a mim? Porque você era muito parecido com ele, disse Rose gentilmente, tão com medo de mostrar fraqueza, de deixar as pessoas se aproximarem. Ele queria algo melhor para você. As pernas de Alexandre falharam. Ele desabou numa cadeira, o pendrive caindo de seus dedos moles. Sarah o pegou, mas em vez de entregá-lo a Ethan ou à polícia, estendeu-o a Alexandre. Os segredos do seu pai morreram com ele, disse ela suavemente. Agora são seus. Para guardar ou destruir, a escolha é sua. Alexandre olhou para ela, depois para o irmão. Por que vocês confiariam isso a mim? Por quê? Disse Ethan. Você ainda é meu irmão. E papai estava certo. Há coisas mais importantes que dinheiro ou poder. Lentamente, Alexander pegou a pendrive. Com mãos trêmulas, quebrou-a ao meio. Me desculpa, sussurrou ele, por tudo. Mas o momento foi interrompido por gritos urgentes do corredor. Michael Davis havia escapado da custódia e levara algo de seu escritório antes da chegada da polícia. Provas de um escândalo ainda maior, capaz de destruir não apenas os Thompson, mas centenas de famílias inocentes. Ele está indo para a imprensa, relatou um policial. Se aqueles documentos vazarem... Ethan e Alexander se olharam, anos de rivalidade se dissipando diante de um inimigo comum. A entrada do túnel antigo, disse Alexander, de quando o prédio era uma redação. Davis não sabe dela. Ethan assentiu. Podemos interceptá-lo antes que ele chegue ao centro de mídia. Eu vou também, Marcos se adiantou. É isso que família faz. Enquanto os três irmãos saíam correndo, Sarah sentiu uma mudança no ar. A tempestade que havia devastado suas vidas finalmente estava se dissipando. Mas em seu rastro, algo novo estava crescendo. Algo mais forte que segredos, mentiras ou velhas feridas. Rose alcançou a mão da filha. Seu pai estaria orgulhoso, disse ela suavemente. Richard sempre disse que o amor era o melhor investimento. Sarah observou pela janela. Ethan, Alexander e Marcos dirigindo juntos. Mas será o suficiente? Porque Michael Davis não estava apenas fugindo com documentos. Ele estava fugindo com uma verdade tão explosiva que poderia destruir não apenas a família Thompson, mas toda a cidade. E o tempo estava se esgotando. A chuva castigava as ruas de Nova York enquanto 3 carros corriam pela noite. No primeiro, Ethan agarrava o volante, sua mente correndo mais rápido que o carro. No segundo, Alexander navegava pelas ruas secundárias que havia aprendido durante anos de negócios secretos. E no terceiro, Marcos dirigia com a habilidade de quem trabalhou nessas ruas a vida toda. Seu alvo, Michael Davis, a toda velocidade em direção ao centro de mídia, com documentos que poderiam destruir tudo. Ele está virando na Broadway. A voz de Alexander crepitou em seus celulares. A entrada do túnel fica a 2 quadras. Mas Davis não estava sozinho. Um carro preto e elegante parou ao seu lado. Olivia Rothschild, fazendo uma última tentativa de poder e vingança. De volta ao hospital, Sarah andava de um lado para o outro, nervosa. Carmen irrompeu na sala com seu tablet mostrando as câmeras de trânsito. Eles o pegaram numa armadilha, relatou ela. Mas a Olivia também está lá. Rose segurou a mão da filha. Vá,
disse ela suavemente. Eles precisam de você. Sarah hesitou. Mãe, passei a vida ajudando os outros a encontrar o seu caminho. Rose sorriu. Agora é a sua vez. Do outro lado da cidade, Davis e Olivia chegaram ao estacionamento subterrâneo do centro de mídia, mas enquanto corriam para o elevador, encontraram seu caminho bloqueado. Acabou, Michael, disse Ethan saindo das sombras. Alexander e Marcus o flanqueavam. Davis riu. 3 irmãos unidos? Comovente. Mais tarde demais. Ele ergueu uma pasta. Uma ligação para meu contato lá em cima, e todos os segredos sujos que seu pai enterrou virão à tona. Inclusive, a verdadeira razão pela qual ele fundou a Thompson Technologies. Nós sabemos sobre a tecnologia roubada, disse Alexander. Roubada? O riso de Davis tornou-se cruel. Ah, não, muito pior. Seu pai construiu sua empresa com dinheiro sujo, dinheiro do tráfico, ligações com a máfia, tudo lavado através daquela primeira startup de tecnologia. Ethan sentiu o mundo girar. Você está mentindo. Pergunte ao seu irmão, pergunte ao juiz Harrison, todos sabiam. Acha que sua mãe realmente foi embora por quê? Olivia deu um passo à frente, os saltos finos batendo no concreto. Apenas nos dê o que queremos, Ethan. Uma parte justa da empresa. Ou tudo vai queimar. Mas outra voz ecoou. Chega de mentiras. Todos se viraram. Sarah estava ali, segurando um velho diário de couro. O verdadeiro diário de Richard Thompson. A Carmen encontrou isso no seu escritório, Michael. Atrás do cofre de parede. Sua voz era firme. Você está chantageando a família Thompson há anos, mas você nunca leu a última entrada. Ela abriu o diário e começou a ler. Hoje, finalmente, tenho a prova para acabar com o domínio de Davis sobre nós. O dinheiro sujo era dele o tempo todo, lavado através de empresas de fachada. Ele vinha ameaçando expor seus próprios crimes, deixando minha família levar a culpa. Mas chega. Mary, meu amor, se você alguma vez ler isto, eu não lancei aquela startup com dinheiro da máfia. Eu estava trabalhando com o FBI para expor a operação de Davis. É por isso que você teve que ir embora, para ficar segura até que pudéssemos provar tudo. Ethan encarou o diário. Minha mãe estava protegida? Em programa de proteção a testemunhas. Sarah confirmou com a cabeça. A Carmen a encontrou, Ethan. Ela está viva, a salvo, esperando para voltar para casa. Davis se lançou sobre o diário, mas Marcus o deteve. Olivia tentou correr, mas Alexander bloqueou seu caminho. Sabe o que aprendi trabalhando na construção civil? Disse Marcus, segurando Davis. Às vezes, é preciso destruir tudo para construir algo mais forte. Sirenes de polícia uivavam lá fora. O oficial Chen liderou uma equipe até a garagem. Michael Davis, anunciou ele. Você está preso por extorsão, chantagem e conspiração. Senhorita Rothschild, você também vai. Enquanto levavam Davis e Olivia, Ethan se virou para Sarah. Como você soube procurar atrás do cofre? Porque seu pai deixou uma pista, sorriu ela. Na história que ele costumava contar para minha mãe sobre uma menina que encontrou um jardim atrás de um muro. Lembrei que você mencionou a mesma história na semana passada. Alexander deu um passo à frente, o rosto carregado de vergonha. Todos esses anos, achei que meu pai era corrupto. Por isso fiquei tão amargurado, tão faminto por poder, para provar que eu podia fazer melhor. Ele estava protegendo todos nós, percebeu Ethan, mesmo quando não sabíamos. A chuva ainda caía lá fora, mas agora mais fraca, purificante, nova. 3 meses depois, o prédio da Thompson Technologies brilhava sob o sol da primavera. Lá dentro, as mudanças eram visíveis por toda parte. Alexander liderava a nova divisão de segurança, usando seu conhecimento das trevas corporativas para trazer luz. Marcus dirigia a Fundação Thompson, ajudando famílias necessitadas, começando pelo tratamento médico de sua filha. E na sala do CEO, Ethan estava sentado com Sarah, planejando seu casamento. Uma cerimônia simples no jardim do hospital, onde se conheceram. Rose levaria a filha ao altar, e na primeira fila, Mary Thompson finalmente veria seus filhos unidos. Sabe o que eu percebi? Disse Ethan, abraçando Sarah com força. Todos esses anos administrando uma empresa de tecnologia, nunca entendi a maior inovação do meu pai. Qual foi? Perguntou ela. Entender que o verdadeiro poder não está em computadores, dinheiro ou segredos. Está aqui,
Ele tocou o peito, no amor, na família, na confiança. Sarah sorriu. Seu pai sabia de outra coisa também. O quê? Que às vezes, as maiores histórias de amor não começam com um príncipe e uma princesa. Às vezes começam com um bilionário e uma faxineira que foram corajosos o suficiente para enxergar além das aparências e ver o que realmente importa. Lá fora, a cidade de Nova York brilhava, cintilante de possibilidades. No saguão da Thompson Technologies, uma nova placa havia sido instalada ao lado do retrato de Richard Thompson. Sucesso não se mede em dólares, mas em vidas tocadas e corações transformados. E no hospital onde tudo começou, um jardim florescia onde antes só havia concreto. Um lugar onde pessoas de todas as esferas da vida podiam encontrar cura, esperança e talvez até amor, porque, no final das contas, foi nisso que o legado Thompson se transformou. Não numa história de poder, riqueza ou vingança, mas num lembrete de que o amor verdadeiro enxerga além de todas as máscaras, cura todas as feridas e constrói pontes sobre todas as diferenças. Basta a coragem de abrir o coração e deixar a luz entrar.